Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, em paz, nós estamos fechando este ciclo, de estudo e oração desta semana. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, lembrando sempre das palavras do Mestre, quando ele dizia que onde houvesse uma ou mais pessoa reunida em seu nome, ali ele estaria. Sintamos a presença do Mestre, esse Jesus querido, amigo, esse Jesus que fica próximo, que chega, que nos conhece pelo nome, conhece a nossa trajetória milenar das muitas encarnações que tivemos. Esse Jesus amigo, esse irmão, que também é Pai, que é Mestre, que é farol das nossas vidas. Que Ele abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, abençoe aqueles que amamos e abençoe a todos aqueles necessitados deste amor para saírem das trevas da ignorância, para saírem das trevas do ódio, do rancor, da invigilância. Então, que nós possamos, nesse instante, dar início ao nosso estudo e oração, rogando aos nossos mentores que possam estar aqui presentes com os nossos anjos guardiães, os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados, conectados energeticamente com todos nós. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a vocês que sempre me acompanham e que estão aqui mais uma vez neste momento que é tão importante para mim e para muitos que estão tão necessitados de sentir a presença de Jesus em seus lares. Nós temos já no nosso canal 590 vídeos, e isso é muito bom. É um trabalho, é um esforço meu, é o esforço, o trabalho de vocês com essa presença. E isso me traz muitas felicidades. Estamos juntos aprendendo, e isso é muito bom. Vamos ver quem já está aqui no chat ao vivo. Cisa, boa noite. Paulo, Maria Laura, Fernanda, Vera, David, Marlene, Fátima, Suzana, Solange, Margarida, sejam todos bem-vindos, amigos queridos do coração. Muito bem-vindos todos vocês. Pois bem, hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, Pão Nosso. Pão Nosso é psicografia do nosso querido Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Pão Nosso é um dos livros da coleção Fonte Viva, que tem o formato de mensagens pequenas e que tem uma passagem evangélica e depois as elucidações de Emmanuel acerca daquela passagem evangélica. Hoje nós vamos ler o capítulo 72, cujo título é Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus. Essa passagem encontra-se em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vou reler. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus. E Emmanuel, o que nos diz a respeito dessa passagem evangélica? Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentando a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem da religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos espirituais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não esqueça que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho.
Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os dons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Passagem linda, essa aqui, né? Linda, linda, linda. É tão interessante, contempla mais longe, né? Aqui, só com esse título, a gente já percebe o recado da gente observar de uma forma muito peculiar de Emmanuel falar. Contempla mais longe, no sentido de que nós temos o universo como casa. Porque o nosso Pai, ele criou e é dono do universo. Somos as suas criaturas. Então, o que é contemplar mais longe? É sair desse ciclo pequeno do egocentrismo e olharmos, né, as diferentes nuances que o universo nos traz. Nuances de energia, de cores, de vidas, de mundos habitados. E nós não. Muitas vezes nós colocamos aqui um cabrestinho aqui e não sequer olhamos para o lado. Só que nós somos filhos de um pai que criou o universo. O universo é a nossa morada. Então, olha que coisa interessante a gente ficar ali apegado àquilo, né? Aquele cantinho. E cabe a nós sair deste mundinho limitado e irmos observando as maravilhas das criaturas do Pai, as maravilhas da natureza, as maravilhas do espaço em que nos encontramos, instalados provisoriamente, porque ficamos uma vida nesse espaço, né? Bom, Emmanuel começa a falar aqui um exemplo bacana. O que é o céu para o esquimó, né? É o gelo, as focas, as estrelas do céu. O que é o mundo para um nativo selvagem que está lá na floresta amazônica? O mundo deles são as árvores, os céus, os animais, a caça, né? O que é o mundo para nós? Né? E olha que nós temos um recurso de pegar um avião, conhecer o deserto do Saara, conhecer um outro continente, conhecer a Antártida. Nós temos como recursos, até materiais, maiores para conhecer esse universo que a gente vive. E muitas vezes a gente fica preso, não é na matéria, a gente fica preso exatamente na nossa alma. Eu lembro que uma vez nós fomos fazer uma excursão, em uma viagem, e fomos com a empresa de excursões, e o guia falava, e eu gosto, tá, gente? Eu gosto de excursões, adoro city tour, adoro o guia explicar onde que a gente está, o que aconteceu, como é que é aquela cidade, como é que é aquilo ali. Mas aí, teve um momento que eu cheguei numa igreja e eu fiquei tão emocionada, e o guia com as pessoas foram assim para o lado direito, eu vi um banco do lado esquerdo, e eu me lembro que eu sentei ali. Silenciosamente eu me afastei do grupo, fechei os olhos, fiz uma oração, mas era muita emoção, parecia que eu conhecia aquele lugar, eu nunca havia estado lá. Até meu marido chegou perto e falou, o que foi? Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não, me deixa aqui quietinha, eu preciso assim, de 3 minutinhos de solidão para entender, né, isso aqui.
E aí eu abri os olhos e olhei com o meu olhar aquela igreja, os enfeites, o tamanho. Imaginei uma igreja milenar, né, lá do século mil e pouco, do ano mil e poucos, e eu fiquei olhando aquilo ali e pensei, meu Deus, como é diferente a gente olhar no silêncio da nossa alma, quando não apenas o olho do nosso físico aqui enxerga, mas a gente olha com a alma. Eu enxerguei coisas naquele minuto de silêncio que com aquela equipe da, da excursão eu não enxergaria. Eu me permiti isso. Então eu fico pensando como é maravilhoso se a gente de repente fizer uma excursão. Vamos dizer que nós possamos ter condições de uma excursão lá na casinha em Éfesos, onde Maria terminou os seus dias, mãe de Jesus. Eu fico imaginando como seria eu chegar lá numa excursão para observar aqui Maria ficou tal, aqui a pedra tal, aqui o muro tal, e eu numa excursão silenciosa. Com certeza eu sentiria de forma diferente a presença de Maria ali. Eu teria condições de entrar em contato com aquela energia que ficou no ar e que ainda deve estar lá, por onde ela passou. Eu fico imaginando o prazer que deve ser você ter uma oportunidade dessas, né? Aí a gente vai assistir o programa da Ana Maria Braga, ela está receitando lá uma comidinha diferente. O que, que ela faz? Ela conversa, conversa, conversa. Na hora dela experimentar a comida, ela pica, tal, coloca na boca, fica em silêncio um tempinho, sente, conversa com o paladar dela, aí ela aprova, desaprova e faz o comentário. Mas tem aquele minutinho de silêncio, né? Ou seja, embora ela esteja parada ali diante da câmera, ela está contemplando mais longe aquela comida que ela acabou de fazer. Embora eu estivesse naquela igreja sentada, parada, eu estou contemplando mais longe aquilo ali. Minha mãe, ela gosta muito de assistir no YouTube aquelas paisagens de flores. Então, tem tulipas, tem os jardins de diferentes países, né, de rosas, de hortênsias, e um vídeo vai puxando o outro, ela fica horas assistindo aquelas paisagens lindas. Os doguinhos estão em guerra lá na rua, tá, gente? Não preocupa, não. É a hora que o pessoal está saindo do trabalho, muitas vezes eles ficam latindo. Mas, então, mamãe assistindo aqueles vídeos, né? Aquela musiquinha de fundo tal, e ela fica horas, ela adora assistir isso. O quanto que ela vai longe sentada no seu sofá, o quanto que ela olha aquelas flores e ela sempre imagina como foram plantadas, como estão sendo cuidadas, as edificações perto. É interessante, né? A gente viaja. O mesmo se dá quando a gente tira um trecho do nosso dia para poder fazer uma leitura. A gente lê um livro, por exemplo, um romance, um livro policial, qualquer que seja uma revista, e quando a gente está ali, entrega aquela leitura, a gente viaja. Através da leitura, a gente conhece o Japão, a China, os Estados Unidos, né? O Chile. Através do livro, a gente conhece personagens. Se é uma biografia, a gente conhece a pessoa. Eu estou lendo a biografia do Robertão Carlos, ganhei de presente de aniversário. Então, são momentos diferentes de contemplar. Emmanuel não falou, enxerga mais longe, mas contempla, porque a contemplação tem algo de admiração. Né? E aí, aqui tem uma frase importante. Não esqueça que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão
que acolhes na consciência. O meu olhar para o mundo ficará gravado dentro de mim. E isso é um material que eu vou guardar nos meus arquivos mentais. A forma como eu olhar muda muitas vezes a situação. Então, se eu me deixo levar pela cólera, amanheço o dia azedo, enraivecido e tudo mais, eu vou ter raiva do trânsito, eu vou ter impaciência com o gato, eu vou ter uma situação que eu vou jogando essa energia e vou atraindo cada vez mais essa situação. Então, fica parecendo que todo mundo está com raiva também. Se eu escolher a tristeza como companhia, eu não vou conseguir ver luz, ver brilho, ver alegria em nada. E aí o desalento vai me consumir na trajetória que eu escolher caminhar. Se eu duvido de mim, como diz Emmanuel, ninguém vai confiar no meu esforço, porque é uma lei de atração, porque eu jogo para o universo aquilo que eu quero receber. Então, se eu quero estar em paz, eu preciso jogar a paz para o universo. Se eu quero amor, eu preciso de amar. Se eu quero compreensão, eu preciso compreender. Se eu quero aprender, eu preciso de contemplar mais longe, eu preciso de olhar de uma forma mais ampla. Entendem? Se chama lei da atração. Eu vou atrair para mim aquilo que eu jogar no universo. O que a minha inteligência pede? Não fique na rigidez. Ok, eu não sou santa. Então tem um momento que a gente está irritado, está bravo. Furou o pneu antes de uma reunião, não era para furar esse pneu, eu tenho que parar com o carro. Tá, você tem o direito de sentir, de expressar com educação. Mas você não precisa permanecer naquele sentimento. Então, a partir do momento, não tenho o que fazer, vou ligar para o seguro, para um amigo, ou para alguém para vir me ajudar, então aí já mudou. Aí não pode continuar na energia da raiva, porque senão vai dar tudo errado. Eu preciso de mudar para uma energia de alegria. Eu vou contar um caso para vocês. Meu esposo, quando a gente morava em Uberlândia, ele tinha um amigo já falecido, de nome Paulino. Paulino era uma graça. Ele era de uma alegria que vocês nem imaginaram. Uma vez ele chamou a gente para comer pamonha na casa dele. Aí aquela peneira grande, a pamonhada saindo, né? Aí o que o danadinho fez? Fez uma pamonha bem grande, a maior de todas, e colocou bastante pimenta na pamonha, para ver quem que ia ser o guloso de escolher a pamonha maior. Claro que teve um que ficou com a boca fogueada. Então ele brincava. Outra hora ele fazia a pamonha e amarrava no arinho da peneira, então a pessoa tentava tirar a pamonha e não conseguia, né? Ele brincava o tempo todo. Pessoa de um coração generoso, amoroso. E aí o meu marido, ele foi visitar uma cidade, né, próxima de Uberlândia, eu com as crianças pequenas. E quando ele estava voltando, o carro deu um problema. E ele parou na estrada, no acostamento, né? E ligou para mim e pediu que eu ligasse para o Paulino, explicar qual que era o problema para ele levar o reforço. E ele estava mais ou menos a uns 20 quilômetros da cidade, bem num lugar que não tinha nada, não tinha um restaurante, não tinha lugar nenhum. Aí, meu marido lá no carro, ele chega com o carro dele, para do lado, aí ele pega uma mesinha, dessas de montar e desmontar de ferro, coloca do lado do carro dele, colocou uma toalhinha xadrez, pegou uma cervejinha, um refrigerante, um pão de queijo recheado de pernil, sentou, olhou para o meu marido e não falou nada, sentou, ficou olhando para a natureza. Aí meu marido chegou e falou assim, não, eu quero comer também. E aí eles fizeram um piquenique ali, na beira da estrada,
Comeram, bateram papo, a noite caiu, a estrela surgiu. Depois desse momento relax, é que ele foi em 2 minutos e consertou, trocou a pecinha lá do carro, o carro voltou e eles voltaram para a cidade, né? E ele me avisou, ele falou assim, ó, nós vamos demorar porque eu vou aprontar com ele. Eu falei, tudo bem. Então, tem pessoas que têm o dom de contemplar mais longe. Ele viu ali uma oportunidade. Ao invés de chegar lá, reclamar, criticar, falar, não, ele levou alegria, sabe? Naquele momento, chegou lá e fez um piquenique ali do lado, né? Então, isso é contemplar a vida mais longe, é não ficar com aquele microscópio olhando o erro, o problema e aumentando 1 milhão de vezes para aquilo ficar insustentável. Não. É contemplar mais longe, você precisa de dar uma afastadinha. Você não pode ficar ali grudado em cima daquilo que está te consumindo. Entende? Então, quando a gente se vê numa situação que está nos esgotando, precisamos parar, dar um passinho para trás, refletir, pensar, dar um tempinho para esfriar a cabeça, que vai nos ajudar. O que nós não podemos é ficar no mesmo padrão mental de desequilíbrio, porque nós atrairemos desequilíbrio. E aqui, Emmanuel fala: respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, será a zona em que colocas a própria mente e viverás com os gênios que invocas. Né? Quando a gente pensa no querido Chico, o Chico gostava de todo mundo. Então ele via nas pessoas algo de bom, ele tinha misericórdia, ele tinha amor. Então ele não conseguia manter uma raiva, né? Ele podia até sentir, mas ele, ao mesmo tempo, assim, aquilo ali evaporava, né? Então Chico, ele conseguia ter um olhar diferenciado. É muito interessante o caso, né, que ele é levado rapazinho. Naquela época, as pessoas iniciavam a vida sexual na casa das mulheres, né, que trabalhavam vendendo sexo. E eu sei que levaram o Chico lá e ficaram esperando. De repente, quando escutam, né, tá uma conversação na antessala. E aí, quando chegam lá e olham, Chico estava ajoelhado no chão, com todas aquelas irmãs que estavam trabalhando naquela casa noturna, rezando o Pai Nosso, Ave Maria. Ele, ao invés de enxergar um lado, ele contemplou mais longe. Ele olhou para aquelas mulheres como irmãs em Cristo, como pessoas que ninguém parava para dar um afeto, um consolo, uma oração. Isso é contemplar mais longe. É olhar além do normal, do básico. Às vezes a gente vê uma pessoa ranzinza, né? Eu conheci uma pessoa muito ranzinza, até que eu soube da história dessa mulher que perdeu 3 filhos em vida, o marido. Então ela era muito solitária. E aí, aquelas relações de afeto que foram tiradas dela, por algum motivo nessa experiência, deixaram ela triste, né? Mais agressiva, mais azeda perante a vida. Mas quando a gente ficava sabendo da história, né, eu olhava e pensava, gente, ela é muito forte. Porque tantas pessoas iriam adoecer, não iriam manter um relacionamento com os outros. A gente olhava com morosidade e a gente enxergava tantas coisas bacanas nela. Contemplar mais longe é sair daquele momento em que eu vejo o erro do outro, o defeito, em que eu vejo a pequenez do outro e procuro me esforçar para encontrar uma coisa boa.
É aquele momento que você briga com o marido e você pensa, meu Deus, eu não vou dar conta, e você se lembra que ele não é só seu marido, ele é pai dos seus filhos. Ele te ajudou assim, assim, assim. Aí você pensa, nossa, ele tem qualidades também, né? Então eu vou ter que reavaliar isso. É aquele momento que você tem um professor que parece que está tremendo, não está conseguindo dar a aula, e você enxerga uma insegurança. E aí você faz um comentário para que ele tenha segurança no que ele está fazendo. E a aula flui, né? Então nós podemos contemplar mais longe o tempo todo, mas de uma forma amorosa. Porque o título é Contemple Mais Longe. E não critique mais, se aborreça mais, exija mais, seja mais orgulhoso, vaidoso, egoísta, egocêntrico. Não, o título não é esse. O título é Contempla Mais Longe. Então, Emmanuel fala: viverás com os gênios que invocas. Se eu olhar no meu lar e só pontuar os defeitos de cada um, eu vou estar cercada de pessoas horrorosas. Se eu pontuar as qualidades de cada um, eu estarei cercado de pessoas bem melhores. A mesma coisa com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com os meus chefes, né? A forma que eu vou olhar o outro muda. A gente consegue fazer isso o tempo todo? Não. Somos imperfeitos. Mas quando a gente der uma escorregada, nós temos o direito de voltar para o caminho de luz. É isso que nós temos que ter em mente. Não é permanecer na treva, é voltar para a luz. E Emmanuel encerra falando: em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga está sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, a natureza igualmente te medirá. É o que está acontecendo no mundo, né? Como não reconhecemos que os rios precisam de estar saudáveis, de respeitarmos os ciclos da terra, a existência das florestas, a não poluição excessiva, a forma como a gente enxerga e trata o outro é a forma como o outro nos tratará. Aí a natureza responde. Então, se eu jogo os lixos na rua, vão entupir os bueiros e teremos enchentes, né? As avenidas sem dar vazão para a água complica, né? E assim vai. A vida é um ir e vir, um dar e receber. Então, o que eu quero receber? Pois é isso que eu tenho que dar. É simples essa equação. Nós é que esquecemos dela. Então, hoje nós vamos enxergar e observar, contemplar mais longe. Vamos contemplar aqui que nós estamos aqui reunidos, como se estivéssemos todos num lugar maravilhoso, num campo de flores do campo, como se estivéssemos todos nós juntos, chegando de mãos dadas, fazendo a nossa oração, com a presença dos nossos anjos guardiães, agradecendo este momento que estamos aqui reunidos e fechando a nossa semana com muita alegria no coração. Vamos contemplar mais longe e depois pensar sobre essa lição que tivemos hoje e pensarmos assim, por que essa lição hoje foi tão importante, né? Qual a importância dessa lição? Por que ela surgiu para mim na minha vida agora? E aí nós teremos inúmeras respostas. Contemplar mais longe é sair do padrão e fazer algo especial. Assim as receitas foram criadas, assim as arquiteturas foram modificadas, assim os experimentos aconteceram. É esse olhar de enxergar o universo e não a limitação do nosso ponto em que estamos localizados. Pensemos nisso com carinho. Vamos fazer a nossa prece?
Mãe Santíssima, hoje nós fazemos a prece, direcionando os nossos pedidos, a nossa gratidão a Ti. Mãe querida, que foi mãe do nosso Mestre Jesus aqui na Terra, menina corajosa, mulher valente, que conseguiu compreender a mensagem de Jesus e mesmo podendo habitar com tranquilidade os mundos felizes, tem as suas trabalhadoras para escutar as nossas preces e para nos envolver com seu amor infinito. Mãe, obrigada por nos perdoar a nossa ignorância quando colocamos Jesus na cruz em nossas vidas passadas. Obrigada, Mãe, por acompanhar os nossos passos vacilantes de iniciantes da seara de luz, como aquela mãe que segura a mão da criança que vacila ao aprender a andar diante de nós. Obrigada, Mãe querida, por nos envolver com seu abraço querido, todas as vezes que nós voltamos para Ti, arrependidos da palavra maldita, do pensamento infeliz, da ação ineficaz, e que nos acolhe em seu colo, nos perdoando e nos fortalecendo para voltarmos a tentar. Obrigada, Mãe querida, que escolhe paz para todos os órfãos, para os órfãos de pais e mães, para os órfãos de afeto, para os órfãos da presença de Jesus. Mãe querida, envolva todos nós, teus filhos, e nós que estamos aqui diante de Ti rogando. Abençoe a cada um de nós. Nos ensine a ser fortes, resilientes. Nos ensine a olhar para os nossos irmãos com este amor puro com que a Senhora nos olha. Nos ensina a aceitar a cada um como cada um é, como a Senhora nos aceita. Mãe querida, nos emocionamos com essa energia que nos envolve, sentindo este calor que tantas vezes sentimos no abraço querido de alguém que nos ama. Abençoa a nossa caminhada, os nossos queridos filhos, os nossos pais que nos deram a vida, todos os nossos familiares e amigos que nos ajudaram em algum momento dessa jornada. Abençoa, Mãe, aqueles que não te conhecem, aqueles que te julgam. Abençoe aqueles que não conhecem Jesus. Mas nos abençoa principalmente naquele momento em que, conhecedores de muitas lições do Mestre, resvalamos na inércia, na preguiça, na ignorância e não seguimos essas lições dadas. Mãe amada, envolva-nos com teu manto sagrado, para que cada célula do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, vibre de luz, paz e harmonia, recebendo de Ti esse equilíbrio, essa força, essa alegria de continuarmos a jornada do Cristo. Obrigada, Mãe. Que a Senhora abençoe todos os lares aqui presentes, todas as pessoas,
todos os irmãos que sofrem. Mãe Santíssima, envolva a terra com a sua luz azul, o seu manto, para que as guerras não aumentem, para que a violência minimize. Mãe Santíssima, envolve o nosso Brasil. Que o Brasil possa ser a promessa de Jesus como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Abençoa o nosso dormir, o nosso despertar, o nosso fim de semana. Abençoa a nossa vida. E assim, agradecidos, finalizamos dizendo: obrigada, Mãe querida. Obrigada, Deus, Pai de amor e bondade. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada a todos os espíritos iluminados aqui presentes nos auxiliando e a todos os irmãos sofredores que estão sendo encaminhados e cuidados com muito amor. Obrigada a todos os presentes, que nós possamos dizer que assim seja. Pois bem, amigos e amigas, uma excelente sexta-feira para vocês à noite, né? Excelente final de semana. Lembrando a todos que quem gostou do nosso estudo, dê like, divulgue o nosso canal, compartilhe o vídeo. E segunda-feira, 18 horas, estaremos aqui ao vivo. Depois, quarta, 20 horas, na sexta, sempre às 18 horas. E vamos juntos, fazendo este trabalhinho, passinho por passinho, mas semeando pontinhos de luz por onde passarmos. O meu abraço carinhoso para vocês, de muita gratidão por estarem comigo nesta jornada. Obrigada por todas as manifestações de carinho aqui do chat. E até segunda, se Deus quiser, Ele há de querer.